Telespectador amigo, um grande abraço para você que está nos acompanhando agora. Muito bom dia, 11h32 e 40. Para você que está à noite, muito boa noite. Muito obrigado pela sua companhia, que é sempre uma grande alegria. Para você da madrugada, está sem sono, que bom, hein? Que você está aqui conosco e nós vamos ajudar você agora durante 1 hora para que você possa se distrair, ficar atualizado, bem informado com relação às coisas do fantástico mundo da bola. Muita coisa para falar, porque nós estamos afunilando no que diz respeito a inícios de pré-temporadas que vão acontecer por este mundo afora, principalmente no nosso Brasil. Aqui no Brasil, com as equipes se preparando para as competições que vão surgindo aos poucos. E no nosso caso aqui, Atlético Cruzeiro, Cruzeiro Atlético América. O Atlético se dividindo com a Florida Cup, com a Copinha lá em São Paulo e com o pessoal do Roger aqui. Cruzeiro e América também com a Copinha em São Paulo e a turma do Mano e a turma do Anderson Moreira aqui em Belo Horizonte. E assim as coisas vão se acertando. Existem medidas que foram tomadas, efetivadas, como contratações já realizadas, sem nenhum tipo de empecilho, e existem aquelas que estão dependendo, estão ainda com acertos pendentes. O caso do Thiago Neves, que falta pouquíssimo para o Cruzeiro oficializar. É claro que 99% do caminho já foi percorrido, é preciso de acontecer o Thiago Neves desvincular totalmente do Al Jazeera, sair fora, estou livre, acabou, não tem mais nada, agora me apresenta ao Cruzeiro. A apresentação dele é a certeza de que o negócio foi feito e que foi trabalhado pelo presidente e a sua diretoria e concretizado, como havia sido prometido lá atrás, e muitos fizeram questão da promessa cumprida
ela foi cumprida e ele apanhou muito. O presidente apanhou muito antes de terminar o prazo que ele deu para cumprir a promessa. Já no Natal, acabaram com ele, execraram ele. Já no Natal, arrebentaram com ele. E se esqueceram que ele falou Natal ou aniversário do clube. E ele cumpriu a promessa, mas já tinham colocado ele no paredão e fuzilado. Bom, no Atlético, o Atlético perdeu volantes, eu acho que o elenco do Atlético é um elenco bom, o time do Atlético é um time formado, e é claro que com os dois volantes que saíram, Donizete e Júnior Urso, o Atlético perde ali os seus dois jogadores que vinham sendo os titulares da equipe. Fica só com o Rafael Carioca, que dizem que a China vem aí, ou já veio. Oficialmente, eu confesso que não ouvi nada da boca de diretores do Atlético, até mesmo do próprio jogador ou empresário do jogador, não ouvi nada. Eu tenho acompanhado pela imprensa dizendo que o Rafael Carioca interessa ao futebol chinês. E se realmente interessar, é difícil segurar. Aí o Atlético vai ter que fazer um esforço muito grande. Em vez de 1, 2, vai precisar de 3, no mínimo, 3 volantes, para que possam estar revezando ali 2 titulares e, às vezes, quando perde um, ter outro no nível. Porque assim foi e assim tem que continuar sendo. O América me assusta. O América me assusta, porque o América ele contratou 11 jogadores. Ele contratou mais do que a Chapecoense. O América contratou 11 jogadores. Isso me assusta, isso me deixa... Né, por enquanto, né? Isso me deixa assustado, preocupado, igual ao final de 2015. Não é pegar o pé, não é pegar no pé e não é ter má vontade com o América. Como é que eu vou ter boa vontade com o América? 11 jogadores, segundo o que eu ouço da imprensa, 11 reforços. Então, contratou para reforçar, porque já tinha, e contratou mais 11 para reforçar. Fica complicado para você levar a sério, mas eu vou fazer o possível e um esforço terrível para levar a sério. Para levar a sério. E torcer com muita fé para que dê certo para o América. Não é possível que o América vai entrar de novo, outra vez, novamente, em uma temporada com o final já desenhado e todo mundo sabendo o que vai acontecer. Não é possível que nós vamos ver o filme de 2016 que começou em dezembro de 2015. Não é possível. Não é possível. Espero que não. E só para encerrar esse comentário e passar para os meus companheiros, eu fico ouvindo muito da negócio de Marcelo Moreno. Ouço em todos os programas de esportes, vejo nas redes antissociais e a torcida se manifesta. É Marcelo Moreno para cá, a diretoria é Marcelo Moreno para cá, ele pode vir, tem que abrir mão das luvas, pode acontecer, pode não acontecer. Mas alguém perguntou para o Mano Menezes se ele quer o Marcelo Moreno? Alguém perguntou para ele? Porque a última manifestação ou a última posição do Mano em relação ao Marcelo Moreno, que eu vi e ouvi, ninguém me contou, a última que eu vi e ouvi, ninguém me contou, ele disse assim, quando perguntado foi pelo Marcelo Moreno. Ele falou, é um jogador que a torcida quer. Foi isso que ele falou. É um jogador que a torcida quer. Foi isso que ele falou. E fica nesse Marcelo Moreno para cá, Marcelo. E a diretoria fala em Marcelo Moreno, e o presidente luta para trazer o Marcelo Moreno, mas ninguém perguntou para o treinador. Você quer o Marcelo Moreno? Então, eu achava bom. Eu gostaria de ouvir de novo o treinador falar, não, nós precisamos dele. Eu gostaria de ouvir isso. Vamos sobre isso e muito mais aqui no programa BH Esportes, a partir de agora, conversar com você. É um programa diferente, um programa de papo, é um programa que atende ao seu anseio, atende ao seu desejo, que é conversar sobre aquilo que você mais gosta, que é o fantástico mundo da bola, no seu lazer principalmente. Eduardo Panzi, começa com você.
liberado para falar o que quiser. Um abraço, Afonso, um abraço a todos. Te pedi encarecidamente para ligar o ar-condicionado, que a gente já começa a derreter no estúdio. Um abraço ao telespectador, feliz 2017 a todos. Bom, essa situação do Atlético aí, em relação aos volantes, acho que não ligou, não. Ligou, é porque ele demora. Essa situação do Atlético em relação aos volantes, o Atlético tem um problema nas mãos. Ele optou por não renovar com o Leandro Donizete, que estava pedindo 3 anos de contrato, e aí eu acho que o Atlético agiu bem. O Donizete também agiu bem ao ir para um clube que vai pagar o que ele quer, que vai dar a ele o que ele quer no último contrato de carreira, ninguém é culpado, ok. O Atlético não ficou com o Júnior Urso, 3 milhões de dólares foi o contrato dele lá na China, foi para outro clube, e realmente não tinha como concorrer, a questão salarial também, então tem um pepino nas mãos, vai ter que ir ao mercado, já está indo ao mercado. Tem essa situação da saída ou não do Carioca. Se não achar ninguém no mercado, por enquanto, não dá para se desfazer do Carioca. Por melhor que seja a proposta do futebol chinês, se ela realmente vier, o Atlético vai ter que dar uma segurada. Tenta o Arouca no Palmeiras, já não é segredo para ninguém, e o Palmeiras também não é idiota. O Arouca ainda tem mais 2 anos de contrato no Palmeiras, por mais que não esteja jogando, que seja reserva hoje do Palmeiras, o Palmeiras não vai liberar ele porque acha o Daniel Nepomuceno um cara bonito. O Atlético vai ter que fazer uma recomposição financeira com o Palmeiras, tem 2 anos de contrato. A mesma coisa do Palmeiras chegar aqui no Atlético e oferecer um bom salário ao Lucas Prato, querer que ele saia de graça, sendo que ele ainda tem um ano e meio de contrato. O Atlético não vai abrir mão dele de graça. Então tem essa situação com o Arouca. Fala-se no nome do Cuéllar, do Flamengo, que também tem contrato com o Flamengo. Então o Atlético está aí, a situação não é das mais fáceis. São reposições que o Atlético vai ter que fazer. Esse cara não é reserva do Márcio Araújo? Assim como o Pierre era reserva do Márcio Araújo. Foi contratado, pedido pelo Cuca, chegou aqui e foi campeão da Libertadores. Isso é bobagem. Ele é reserva do Márcio Araújo, mas a imprensa carioca não entende por que ele é reserva do Márcio Araújo. O torcedor do Flamengo também não entende por que ele é reserva do Márcio Araújo. Mas acabou sendo. Eu dei o exemplo do Pierre, que era reserva do Márcio Araújo no Palmeiras. Veio para o Atlético e foi campeão da Libertadores. Isso é bobagem. Isso eu acho bobagem. E fica essa conversa do Atlético querer o Cuéllar, é outro bom nome. O que importa é que o Atlético tem que repor, no mínimo, a altura. Se não renovar com o Donizete e desfazer do Júnior Urso para trazer jogador inferior, aí é tiro no pé. E o Atlético tem uma Libertadores pela frente, tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, precisa manter o nível. E a diretoria do Atlético tem trabalhado muito bem nos últimos anos, seja quando o Calil era o presidente, agora com o Daniel Nepomuceno, por mais que não tenha ganhado títulos em 2016, o trabalho foi bem feito. O Atlético contratou bem, montou um bom elenco, trocou de técnico, eu acho que a troca foi bem feita, eu acho que o Atlético hoje tem um treinador melhor do que os outros que passaram em 2016, e agora precisa achar o volante. Reforçou na zaga, parece que vai realmente o Bruno Rodrigo ser o zagueiro do Atlético para essa temporada, ainda não foi anunciado, mas tudo indica que seja mais um a chegar, e fica essa lacuna entre os volantes do Atlético. Claro, o Atlético vai ao mercado, vai contratar, mas fica a expectativa pelos nomes. E você, Flávio, o que você me diz aí? Eu sei que você vai começar a falar do Cruzeiro. Você teve um bom Natal, uma grande passagem de ano novo com a família. Você gostaria de falar primeiro do Galo? Primeiro do Galo, em função do que o Eduardo falou ali. Primeiro um abraço para o nosso telespectador. É o primeiro programa nosso que eu estou aqui em 2017. Desejar um 2017 com muita paz, saúde, né? Acima de tudo com saúde, porque depois o resto a gente busca, né? Pro Afonso, pro Eduardo, o outro Dudu aqui. Saúde é o que interessa. O resto, O resto não tem pressa. O resto não tem pressa. Eu penso o seguinte, eu penso que o Atlético está buscando 2 reforços para o meio campo, né? O caso do Cuéllar... Não, 2 reforços não. Ele está buscando 2 jogadores para jogar mesmo. O caso do Cuéllar, você se lembra, ele foi, na época, ele teve quase no Cruzeiro, certo? O Cruzeiro chegou até a anunciar que ele já estava contratado. Mas, segundo informações que vieram na época, né, sobre o jogador, que não era aquele jogador, você entendeu? Que todo mundo falava, aquela coisa toda, que era mais marketing e tal. Aí o Flamengo foi lá e contratou e botou ele na reserva. Então é um jogador que precisa mostrar ainda. Não sei se vai resolver o problema do Atlético em função, né, do que a gente ouviu dentro do Cruzeiro
quando o Cruzeiro queria contratá-lo, chegou a fechar o negócio, certo? Mas depois as informações que vieram de lá, que não era esse jogador que o Cruzeiro precisava. O Arouca, né, teve uma passagem muito boa pelo Santos, depois saiu do Santos e desapareceu. Né? Foi ser reserva aí. Acho que o Atlético tem que tentar coisa mais consistente pro meio campo. Deu uma bobeira para mim tremenda ao liberar o Leandro Donizete, poderia ter feito um contrato de 2 anos. O Henrique? Hein? O Henrique? O que tem? O Atlético vai buscar? Qual Henrique? Do Cruzeiro. Não, o Cruzeiro não vai liberar o Henrique, né? Agora, eu acho que o Leandro Donizete, o Atlético poderia ter feito um contrato de 2 anos com ele. Certo? Flávio, eu penso Flávio, assim, ué. Você pensa... Contrato de quanto? 2 anos. De 2 anos. O Atlético Ele ofereceu 2 anos. propôs Mas ele não quis depender- 2 anos. Mas aí Então- o segundo ano era só se ele... Então, ele Né? não quis. Mas aí... O Santos ofereceu 3, ele foi pro Santos. Agora, só te dar um detalhe. O Leandro Donizete é um baita jogador, prestou grande serviço ao Atlético, foi campeão da Libertadores, prestou realmente. Está na história do Atlético, e mereceu estar na história do Atlético. Copa do Brasil também, né? Hã? Foi campeão da Copa do Brasil também. Ele está na história, o Leandro Donizete. É um jogador querido pela torcida, de portas abertas no Atlético. Quando ele parar de jogar, as portas vão continuar abertas no Atlético para ele ser até, quem sabe, um funcionário do Atlético. Só que, Flávio, a idade dele está avançada, como outros jogadores existem no Brasil. Foi proposto a ele um contrato de 2 anos, dependendo da produtividade isso do é o que eu primeiro quero ano. Da produtividade do primeiro ano, 40% no mínimo. Aí, se ele Era não produzisse no segundo ano... Só um não- minutinho, não só um teria- minutinho. Mas ele queria a aposentadoria dele garantida. Ele queria ele queria, bem ou mal, no clube, 2 anos de contrato. Ele queria o lado dele garantido. O atleta não pode olhar só o lado dele. Ele queria 3 anos de Ele contrato. queria... 2 anos. 3 anos de contrato. Aqui, ó. O Daniel Nepomuceno não é presidente do Atlético para olhar o lado do jogador somente. Ele é para olhar o lado, principalmente, do clube, os interesses do clube. E não interessava ao Atlético essa maneira que o Donizete solicitou. E vale a pena dizer que o Dorival Júnior é amigo do Donizete, que não estou desmerecendo o futebol dele, é amigo do Donizete, e o empresário do Donizete é cunhado do Dorival Júnior. Então a coisa foi feita entre família. E é o mesmo empresário do Dorival Júnior. De quem? Do Dorival Júnior. Pois é, e é o mesmo empresário do Dorival Júnior. A coisa foi feita em família, porque um time pegar o Donizete, com a idade que tem, bom jogador, com a idade que tem, oferecer 3 anos de contrato, mais 10 milhões nessa temporada, foi coisa de pai para filho. Pois é, Afonso, mas eu acho que... Foi coisa de pai para filho. Nos 2 primeiros, quando começou a se discutir, seria de 2 anos. Acho que 2 anos para ele seria razoável. Você, mas o Atlético não entende. Mas ele não entendeu quis. que É. Ele não quis. Não, mas no início ele queria 2 anos. Ele não Depois queria, que apareceu Flávio. o Ele Santos... tinha uma proposta de 3 anos, ele não Bom, queria. agora, o Atlético tem ainda o Rafael Carioca. Se vier a proposta do futebol chinês, Afonso, ninguém consegue segurar. O problema não é o clube vender. Depende. Veio uma para o prato e Pois ele é, não mas se o problema interessou. não é o clube vender. O problema é o salário que eles oferecem para o jogador. Tô acabando. E aí bota uma o jogador proposta, fica doido. veio uma proposta para o prato e o prato não se interessou. Mas aí o jogador fica doido, o jogador começa a fazer onda em cima da diretoria, porque eu vou fazer a minha independência, que é isso, que é aquilo, e ninguém consegue segurar. Se vier a proposta, né, eu acho que o prato, para mim, foi um caso atípico no futebol. Porque quando vem lá a proposta milionária, o jogador vai ganhar aqui 200, 300, 400, vai ganhar 1,5 milhão lá, ninguém segura. Essa é a realidade. Então o atleta tem que trabalhar muito, porque o principal setor de um time é o meio campo. Se não tiver meio campo, meu filho, não adianta nada. Né? Você pode ter uma boa defesa, pode ter um bom ataque, mas se não tiver um bom meio campo, você não segura. E no mercado brasileiro, infelizmente, está escasso, né, de jogadores. Tanto que está aí o atleta falando em Arouca, que é a reserva do Palmeiras, em Cuejá, que é a reserva do Flamengo, essa coisa toda. Então tem que trabalhar rápido. E o colombiano? Hein? E o colombiano? Caicedo lá, Não, Carboneiro, né? Cara bonito. O colombiano que foi oferecido ao Atlético, o atleta é um volante também. O jogador também, quando é oferecido, que está no mercado, na torre, você tem que... Mas hoje o empresário, o assessor de imprensa, o representante do jogador, oferece jogador para o mundo inteiro. É quem dá mais. E hoje o jogador brasileiro, em especial o brasileiro,
Antes, o jogador brasileiro, ele se formava pensando na Europa, no Barcelona, no Real Madrid. Pensando em qualidade, em mostrar, em aparecer para o mundo jogando nesses times. Hoje, todo jogador pensa na China. Não pensa nem no Barcelona, nem no Real Madrid. Mas pelo salário. Porque pode chegar no... pelo salário. Porque pode chegar no Barcelona e não dar certo, ou pode chegar no Real Madrid e não dar certo. Como exemplo que eu vou dar rápido aqui, Lucas Silva, Exato. do Cruzeiro. Então, o jogador hoje, quando ele vai para campo, que ele sai da base, ele já sai pensando na China. É a China que vai fazer a minha independência num futuro muito rápido. Eduardo. Afonso, família BH, um abraço ao Du, ao Flávio, a você, ao Zé Alberto. Olha, Afonso, mandar aqui um abraço para o Estevam, lá do Bar do Romário, que assiste nosso programa às 10h30, tá ligado lá no programa lá, firme e forte. Então, um abraço lá para o Estevam e o Romário, que é lá o dono do bar lá. Olha, Afonso, o que o Flávio falou aqui do Atlético, eu acho que o Atlético, a equipe dele, a sua diretoria, já deve estar trabalhando isso internamente, com certeza. Claro que não pode divulgar. Claro que não pode falar, porque fala aí, complica, vem interessados, mas a perda do Donizete, eu acho que a fase do Donizete passou, o Atlético não vai deixar de ser o Atlético que o Donizete saiu, pelo contrário, tá certo? Eu acho que o Atlético vai até ganhar com muita coisa. O Donizete foi bom para o Atlético, porque foi excelente, ninguém pode negar isso. A página virada, Donizete, esquece, acabou. Outras coisas vão acontecer. Então, a diretoria com certeza está trabalhando. Eu acho que são muito eficientes. O Roger, que eu acho que ainda tem que provar muita coisa, mas deve ter uma gama enorme de jogador na mão que ele deve estar trabalhando junto com sua diretoria e deve fazer um time competitivo, tem tudo para fazer. E o Atlético se proteger aí. Em relação ao Atlético, é o único mineiro na Libertadores. Então, apesar que a Libertadores para o Atlético é só, acho que é março, né, Março, 2 meses. Daqui a 2 meses ainda, quer dizer, então... 8 de março. Então tem muita coisa para acontecer. E o Atlético, sabe, Afonso, eu acho que uma das coisas, eu até entendo que o meio de campo é um setor importantíssimo do Atlético, mas tem outras coisas ali que o Atlético também tem que mexer, e já deve estar mexendo. Por exemplo, na sua zaga ali, eu acho que o Atlético esse ano vai ser muito melhor do que o ano passado. Se o torcedor perguntar, se o torcedor quiser saber, gente, tem jogador à disposição para o Atlético nas posições, ou na posição de volante, o Atlético precisa de 2, no mínimo, à altura do Leandro Donizete? Eu digo para você o seguinte, é muito difícil. Disponível É muito difícil, muito difícil. Mas eu estou falando do Leandro Donizete hoje. Leandro Donizete hoje, é muito complicado, é muito difícil. E do Júnior Urso? Menos, nem tanto. É mais fácil, é mais fácil. É mais fácil, é menos complicado, mas precisa. E o mercado não mostra, não vem mostrando. Gabriel do Palmeiras, Eduardo, pode me falar em Gabriel do Palmeiras? O Gabriel é um volante que foi revelado no Botafogo, foi muito bem no Botafogo, é jogador de empresário, depois foi para o Palmeiras, foi muito bem no Palmeiras, aí teve uma lesão grave. Não lembro se joelho ou tornozelo, e aí ficou um tempo parado, agora, por mais pro segundo semestre, voltou. Mas poderia ser? Voltou na reserva, voltou razoável, poderia. Igual o Palmeiras está dificultando a saída do Arouca. Eu gosto muito do Arouca. Tá na reserva. Seria pelo problema do Gabriel? Como é que é? Ele dificulta o Arouca pelo problema do Gabriel? Não, o Gabriel não é mais o Palmeiras. Não é mais? Não. O Palmeiras não renovou com ele porque trouxe o Felipe Melo. Então, ele está então com contrato? É dele? É de um empresário. É de um clube, acho que é Monte Azul de São Paulo. É tipo o Coimbra aqui. O jogador pode estar mais próximo. É um jogador mais fácil de conseguir contrato, mas é um jogador valorizado. Não é barato, não custa barato, porque é valorizado. A questão do Arouca, eu acho que seria uma boa contratação. Tá na reserva, mas entre Gabriel e Arouca? Entre Gabriel e Arouca, nas mesmas situações de dinheiro, investimento, eu prefiro o Gabriel. E entre Gabriel e o do Flamengo? Eu prefiro o Gabriel nos três. Coelhaço, então seria Gabriel e um dos outros dois que sobram? A minha preferência. Eu não sei o que o Atlético pensa a respeito. Agora, eu gosto do Arouca, mesmo estando na reserva do Palmeiras. O jogador tem 30 anos. A gente fala em Arouca, parece que ele tem 50, porque ele é falado há muito tempo, mas ele surgiu muito novo.
Ele tem 30 anos. Ele O Arouca não é perdeu o nenhum- lugar no Palmeiras para quem? Zé Roberto? Ele perdeu primeiro pro Gabriel. A dupla de volante do Palmeiras era Arouca e Gabriel. O Gabriel teve lesão, o Arouca foi titular com o Marcelo Oliveira. O Marcelo Oliveira saiu do Palmeiras, o Arouca perdeu espaço. Porque chegou o Moisés, chegou o Tietê, e eles foram muito bem. O Zé Roberto foi lateral. E o Zé Roberto jogou como volante em alguns jogos. E jogou tudo Você em tem todo razão, lugar. alguns Jogou em jogos todo ele lugar. foi volante. E ele acabou perdendo espaço. Primeiro porque o Moisés é muito bom. E o Tietê é muito bom também. E aí ele acabou perdendo espaço. Eu gosto do Arouca. Só que o Palmeiras quer grana. O Palmeiras não é nenhuma filantropia. Ele não vai doar o Arouca para o Atlético. Quer dinheiro, tá certo. Dependendo do que o Palmeiras pedir, o Atlético vê, põe na balança se vale a pena ou não. Agora, vai ter que repor. São duas peças importantes que perdeu. A Libertadores é só em março, ok. Mas você precisa dar cancha ao grupo, você precisa dar ritmo ao jogador. Não dá para chegar aqui dali uma semana e estrear numa Libertadores. O Atlético hoje não tem urgência, mas dentro de um mês passa a ter urgência. Então eu gosto desses três nomes, Gabriel, Cuéllar e Arouca. Para mim, em ordem, por ordem, Gabriel, Arouca e Cuéllar. A gente está falando de três nomes, mas a informação de ontem é que o Atlético trabalha com 6 nomes. Eu estou falando desse colombiano que eu já ouvi. Existem os nomes sul-americanos, os jogadores que não atuam no Brasil. São 6 nomes que o Atlético trabalha. A gente falou em 3, os outros ainda uma interrogação. Muito bem, José Alberto, nós estamos falando do Atlético. Um abraço aos telespectadores, telespectadoras. A verdade é essa, né? Que nesse início de ano tudo gira em torno de especulação. Ninguém está dando uma palavra certa a respeito de nada. O Cruzeiro, sim, já fez uma contratação importante. Agora, o Atlético, no meu entendimento, ele não deveria ter liberado o Leandro Donizete. Pega aqui. Hein? Eu falei isso aqui agora. Ah, pode eu não vi. Pois é, mas o que eu digo é o seguinte... Você daria porque... 3 anos de contrato Hein? para ele? Você daria 3 anos de contrato para ele? Não, não é questão de dar 3 anos de contrato para ele. É o que ele pediu. A questão é que o Atlético precisa dele, porque ele é titular do Atlético, ninguém pode negar que ele não é o titular, ele é o titular da posição, e agora o Atlético precisa ser cobertura nessa posição. Agora, se ele vai por 3 anos de contrato, se for para o Santos, por exemplo, o que acontece? O Santos vai usar ele 2, velho. Depois dá um jeito, faz o que 2 quiser. não, vai Agora, dar 3. mas a verdade é que o Atlético fica sem jogador. E ele, para 1, 2 anos, estava ótimo. Depois as coisas seriam estudadas de maneira diferente. Mas ele não queria 2, ele queria 3. Ele queria 3. Eu sei, pô, se ele queria 3, mas tudo é conversa, tudo vai de conversar, de dialogar. Ele podia ceder em alguma coisa, até porque ele faz falta para o Atlético. Enquanto os outros times estão tentando fazer contratações de reforço do time, o Atlético está vendendo os titulares dele. Zé Alberto, só para você se inteirar. Só para você se inteirar. O Atlético ofereceu ao Leandro Donizete 1 ano de contrato, com possibilidade de 2 anos de contrato, dependendo da produção dele. Se ele apresentasse 40% no mínimo do que ele pode apresentar, se ele apresentar 40%, o Atlético faria o contrato de 2 anos. Salários a serem acertados. O diálogo aconteceu entre Atlético e Leandro Donizete. Só que o Santos veio, porque o Santos tem como treinador o Dorival Júnior, que gosta do Leandro Donizete, e o Dorival Júnior tem como empresário e cunhado o mesmo empresário do Leandro Donizete. O mesmo empresário do Leandro Donizete. O Santos veio e ofereceu uma proposta como se fosse, guardadas as devidas proporções, que nenhum outro clube brasileiro ofereceria, o futebol chinês. Deu a ele 3 anos, a aposentadoria que ele quer, tranquilo, sem nenhum problema. O Santos não pensou no Santos, pensou nele. 3 anos para ele aposentar tranquilamente. Se ele for bem ou mal, ele tem 3 anos, com uma temporada de 10 milhões de reais. Quer dizer, foi coisa de pai para filho. Pois é, significa que o Santos está com uma condição financeira infinitamente superior à do Atlético. Significa que foi coisa de pai para filho. O Dorival é um excelente técnico, gosta do Leandro Donizete, porque realmente é um jogador que é importantíssimo. Mas você sempre combate Deixa eu só aqui. dar um exemplo aqui. Só um minutinho. peraí, Você sempre combate aqui os empresários. Os empresários empresários que são amigos de treinadores. Aí eu disse para você que o empresário do Dorival Júnior, o empresário do Dorival Júnior é também cunhado do Dorival Júnior e é também empresário do Leandro Donizete. Deixa eu só dar um exemplo. Você falou que o Santos está infinitamente
superior ao Atlético em termos financeiros, só não pode esquecer que o Robinho veio pro Atlético porque o Atlético ofereceu mais para ele Claro, do que o Santos. e o Santos E quem o não Santos paga? tá louco atrás do Robinho, só que o Atlético paga melhor. Paga Então, melhor. Pois é, mas então acontece o seguinte. você prefere o Robinho ou o Donizete? Eu prefiro o Robinho. Então pronto. Pois é, mas acontece o seguinte, o que eu quero dizer é o seguinte, que todos os clubes estão procurando se reforçar. E o Atlético está vendendo o jogador que tem. Não, até não vendeu o Donizete. Não, mas acontece o Não, o seguinte. contrato dele acabou. Mas acontece o seguinte, se o Leandro Donizete é um jogador importantíssimo para o Atlético, dá os 3 anos de contrato para ele. É melhor do que deixar ele embora e ter que buscar jogador lá na China. Lá E na daqui, China. daqui 3 anos você deixa de ter um jogador titular na equipe que produza, porque você está pagando um de 38 Aí anos. você mas vai é chegar aqui, isso, pera, aí você isso. vai chegar aqui, ao final de um ano, com o Leandro Donizete não produzindo mais o que ele pode produzir, você vai chegar aqui e vai falar assim, aí, presidente, tá vendo? Você foi atender o empresário do jogador, você foi fazer a vontade do empresário do jogador, tá aí, agora você fica com ele. Não, mas não é questão de fazer vontade do empresário, porque quando é a seleção brasileira, você acha que ninguém faz a vontade dos empresários. O Tite convoca porque são excelentes jogadores, melhor que todo mundo. Ah, mas no O Santos empresário pode, não então. é. Provando Agora, que o que eu são. quero E dizer no é o Santos seguinte, pode. o que eu quero dizer é o seguinte, é que o futebol brasileiro está muito fraco, fraquíssimo. Ah, não, Zé. Porque o futebol brasileiro está procurando reforçar suas equipes, da Série A principalmente, com jogador da Venezuela, do Equador. Quer dizer, Isso é financeiro. é o futebol. Pois Isso é, não é mas técnico, quer não. dizer que- Porque mas- os bons daqui, a Europa vem buscar aqui. Pois é, mas o a time verdade- inglês não vai lá na Inglaterra Não, fazer e- jogador, não. mas Ele a busca ver- mas aqui. a E ver- ele não verdade- sabe também que lá na Europa tem equatoriano, tem boliviano, boliviano não, tem colombiano, tem venezuelano, lá também tem. Afonso, pode ter o que for, seja Então o que você for. tá fazendo- Agora, tá eu não sendo- aceito o Brasil se reforçar com seus times, melhorar os seus times com o jogador do Equador, da Tá Venezuela. bom, o Otero. Lá não tem O que futebol. você diz do Otero? Hein? O que você diz do Otero? Acho que o Otero é bom jogador. Marcelo Bom, e o Moreno. Casares? Mas não tem Marcelo mais, Moreno. é só ele que tá E aí. o ué. Casares? E o Casares? O Casares também não tem sido grande coisa no Marcelo Atlético. Moreno, O Marcelo Guerreiro, Moreno é ruim. Guerreiro do Guerreiro. Flamengo. O que você fala do Guerreiro E do o Flamengo? Guerreiro? E o Marcelo Moreno, que você pede o tempo todo? Lucas O Marcelo Marcelo Moreno, Moreno. Lucas Prato. eu acho que o Marcelo Moreno era uma opção ótima. Tá cheio de centroavante. Boliviano. Mas o Marcelo Moreno, Afonso, sempre foi um Ah, centroavante Zé oportunista, Alberto, pelo amor de Deus. marcador de gol. Demos Eu um não monte de concordo, eu exemplo. acho o seguinte, para encerrar esse assunto, eu acho o Um seguinte, monte de exemplo eu pra ele. acho que o Atlético tinha que manter o Leandro Donizete. É questão de conversar daqui porque ele não vai ter um jogador por 3 anos, porque ele quer 3 anos, mas ele pode ter um jogador por 2, por 2. Se não fosse o Santos, o Donizete teria ficado no Atlético, sabe por quê? Porque nenhum outro clube quis. Pois é, mas eu quero dizer o seguinte, quem vai vir para o lugar do por aí Donizete? mesmo. Isso é um problema do presidente Daniel, que você está dizendo que não conversou com o Donizete. E você está Conversou, sendo injusto. Mas tudo depende, Afonso, uma conversa bem feita, Teve. de entendimento. Mas Mas o teve. Santos ofereceu Tá, muito mas- mais, mas- gente. Ô, Zé Alberto, o prato, a China vem aqui e oferece para ele milhões, aí depende de uma conversa bem feita, tudo tranquilo, um diálogo maravilhoso. Não é assim? O Santos ofereceu ao Donizete 10 milhões. O papai Dorival, com o cunhado empresário do Donizete. Foi coisa de pai para filho. Coisa entre família. Entre família. O atleta não aguentou. Entre família, o atleta não aguentou. O Atlético está meio complicado para mim em vários setores, porque eu acho que esse time do Atlético tinha que estar indo para os Estados Unidos para treinar lá, fazer a Aí, pré-temporada lá, fazer a pré-temporada lá, se está treinando lá, é longe desse borborinho aqui e voltar pronto. Agora o Atlético vai ficar aqui preguiçoso lá na cidade do Galo, Que isso? vai fazer um treinamento e volta. Que é isso, gente? Ai, ai. Que é Nós isso? vai ficar preguiçoso. O Atlético tem o Aqui. melhor CT do Brasil, vai Zé ficar Alberto, preguiçoso. Zé Alberto. preguiçoso lá. Ah, O Cruzeiro vai Argentina. ficar Zé preguiçoso na Alberto. Cota, o o Flamengo Cruzeiro- vai Zé ficar Alberto, preguiçoso. o Cruzeiro tá no tentando Brasil. Só um contratar minutinho. jogador. Todo Zé mundo vai ficar aqui. só um O segundinho. Cruzeiro tá tentando Zé Alberto, contratar só um jogador. minutinho. A seleção da Argentina sai de Buenos Aires para treinar no CT do Galo, na cidade do Meu Galo. Deus do céu, eu A falei. cidade do Galo é considerada, hoje, junto com o CT do Cruzeiro, nós temos aqui em Minas, só um minutinho, por favor. Temos aqui em Minas os melhores CTs do mundo. Aí você quer que... Eu não estou te recriminando que você tenha a opinião de que o atleta deveria ir para os Estados Unidos. Muitos pensam como você. Mas o Atlético alega o calendário e a necessidade do Roger ter uma proximidade maior com o elenco que vai para a Libertadores.
Tudo Mas, isso Afonso, foi mas o que eu conversado. queria dizer, eu nunca disse aqui que o Atlético não tem um CT maravilhoso, é o melhor do mundo, isso quando a Toca da Raposa, essa coisa toda. Eu digo é que se os jogadores estivessem fazendo uma pré-temporada nos Estados Unidos, com o treinador Roger, com o auxiliar técnico Jacomini lá, e disputando esse torneio, o Atlético estava com os jogadores afastados da sua família, inteiramente dedicados a essa pré-temporada. Não tem nada a ver. Aqui, você Só mas para nada a completar ver. aqui, Mas, o peraí. Flamengo desistiu de ir para lá, não quis ir. O Internacional foi chamado, caiu para a Série B, não foi. O Cruzeiro foi convidado, não foi. Sabe por quê? É um risco muito grande você apresentar um time dia 7 para estrear dia 11 lá, certo? Não tem um isso. time, certo? Mesmo sendo partidas, a gente sabe que o jogador não entra para tal, mas corre um risco muito grande. Então o Roger pensou bem, falou assim, eu tenho que armar um time em Belo Horizonte. Tá bom. Tá Tá certo. bom, ué. Tá certo. Ele quer treinar o time aqui em Belo Horizonte. Eu acho que até há tempos atrás, os times todos saíam para fazer pré-temporada fora daqui. Agora o Atlético tem um CT maravilhoso. Mas fazia aqui, Zé, Agora o que eu em quero Caldas dizer é o seguinte, Novas, fazia aqui em Atibaia, fazia- quer ver a hora de Belo Horizonte. Faz em qualquer lugar. Mas eles não tinham Atlético. Mas os jogadores vão estar em contato permanente com a família. Eles não vão se dedicar à pré-temporada só, não. Você se Lá lembra fora bem? eles deveriam O Afonso poder- se lembra bem? Família não O Atlético, atrapalha por ninguém, exemplo, não. O Atlético quer fazer, por exemplo, pré-temporada Vila Olímpica. Gente Lá não tinha hotel, não tinha nada. Mas, não tinha gente, estrutura. vocês estão falando de uma época que o calendário tinha espaço para tudo. Pra tudo, é, ué. Você podia participar de torneio de verão que tinha. Claro. Hoje, é Aliás- Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil o ano inteiro. Você não tem tempo para Não, cuspir. Aliás, brasileiro tá com o esse- point, Zé Alberto, o top, que o Eduardo falou, e o top para o clube brasileiro era ser convidado para um torneio de verão na De Europa. verão. Hoje não tem mais espaço. Acontece, está sobrando data aqui no Brasil. Aonde? Está sobrando porque o Brasil tem uma tal de Liga Primeira aí que Mas vai, disputar. tem a Primeira Então, Liga. não acaba com essa Aqui tem o porcaria Campeonato dessa liga. Mineiro. Essa Vai liga jogar não- a cada 3 dias, nós vamos ter jogo esse Mas ano. essa liga não vale nada. Ó, mas Pra você que vai vai jogar, ué. ocupar espaço? Mas eles estão tentando, ô Zé, eles estão tentando implantar, através da Primeira Liga, que ela se fortaleça, para que se crie uma liga no Brasil, de fato, que tome conta do futebol brasileiro. mas daqui umas 3 ou 4 décadas, né? mas eu te entendo, mas nessa eu tô com o Zé Alberto. Essa primeira liga, isso aí começou errado. Essa Mas Tem eu que acho que, acabar eu, ontem. eu acho que a Você semente está sendo só está plantada. avacalhando. É uma semente que está sendo plantada de forma avacalhada. Você só vê uma pessoa. Eu só ouço o Gilvan trabalhando para o negócio. É todo mundo puxando o tapete do Gilvan, ele participa de uma reunião e não está aqui na festa do Cruzeiro. Ele não podia estar na reunião, ele tinha que estar na festa do Cruzeiro. Então, o presidente Gilvan, larga esse trem também, Eduardo, que você tá, só você que está se prejudicando. Dentro disso que você está falando, estou com o Eduardo, o Gilvan está trabalhando sozinho nessa Primeira Liga, ele está carregando a Primeira Liga nas costas. O Gilvan está carregando essa Primeira Liga nas costas. E não é bom, presidente. Cai fora disso, sabe por quê? Os clubes estão dando uma grande demonstração, uma demonstração cabal, Então, nem aí. Desinteresse. definitiva, Desinteresse. definitiva de que eles têm que ficar submissos à CBF. Eles não dão conta de gerir absolutamente nada. Mas é esse por o isso que eu problema. falo, para que essa coisa dessa liga? Nessa eu concordo. Está ocupando inúmeras vagas que poderiam ter sido Acho que esse ano nem vai ter, aproveitadas de Não, outra a gente vai ter, Vai ver, ué. a gente vai ter É, Cruzeiro e essa. Atlético dia 1º de fevereiro. 7h30 da noite. Ninguém tá nem aí, é uma quarta-feira, se eu tiver 19h30. enganado, né? Ninguém tá nem aí pra esse jogo. Se bobear, vamos botar time sub-20 pra jogar. Não, e depois nisso não. Está fazendo parte dessa primeira liga, os timinhos todos do Rio Grande do Sul, Também é verdade. de Santa Catarina. Também só é verdade. timinho, Inchou o timinho. negócio. Também é verdade. São times sem nenhuma expressão. Também é verdade. Então, quer dizer, para que perder tempo com isso? O que eu defendo é o seguinte, não vou mais falar sobre isso, só o seguinte, acho, no meu entendimento, que o Atlético poderia fazer uma belíssima pré-temporada nos Estados Unidos. Zé Alberto. E disputando esse campeonato, porque lá os jogadores estavam inteiramente dedicados Zé a isso. Alberto. Aqui Aqui os estarão. jogadores Zé vão Alberto, dividir com a Zé Alberto, família Zé Alberto, o que eles Zé vão fazer. Alberto, tudo isso que você está falando faz sentido. Mas o Roger aqui com os jogadores é mais importante. Agora, você fez uma comparação que eu sou com você, como o Eduardo. Entre a Primeira Liga e Florida Cup, eu sou Florida Cup. O status é muito maior, a projeção é infinitamente maior e a grana é infinitamente maior. Mas o Atlético não tá aqui por causa da primeira liga. Não estou dizendo isso não. Eu estou só fazendo uma comparação entre as duas É competições. porque o Atlético chegou à conclusão. Foi o Carlinhos Neves, com o Roger, com o presidente, com os próprios jogadores. Claro. O Atlético teve uma experiência muito ruim esse ano passado. É. Ele foi para a Florida Cup, voltou e foi atrás do Atlético Paranaense, o time que teve mais lesão.
Exatamente. no É país. exatamente o que eu falei o ano passado, E tô eles falando esse ano de podem, novo. e eles chegaram à conclusão que a Florida Cup não é a culpada, mas ela colaborou para que isso Exato. acontecesse. Mas presidente Gilvan, é uma roubada isso que ele está, porque ele está trabalhando sozinho. Eu, se fosse presidente Gilvan, iria propor uma coisa diferente. Não precisa nem de primeira liga, segunda liga, oitava liga, terceira liga. Forma de novo um grupo, como o antigo Clube dos 13. Forma e vai presidir o grupo. Começa por aí. Pode falar do Cruzeiro agora, Afonso? Esse Vamos negócio de primeira encerrar. liga é balela, Sim. porque lá nos Nordeste já tem campeonatos. Mas o campeonato do Nordeste é muito bem feito, Muito bem é feito. muito rentável, Submetido à CBF. mas é muito rentável, Submetido certo? É muito rentável. É mais bem- rentável do que os campeonatos regionais. rentável, então. peraí, é rentável, é bem feito, a Copa Verde deles lá. É. Lá para eles, claro. Lá para eles. Por quê? Porque eles não têm nenhuma chance aqui. Eles não têm nenhuma chance. Eles entenderam, o Norte e o Nordeste entendeu, levou tempo, mas entendeu que se depender do Sul, Sudeste, não vai conseguir nada. Centro-Oeste, não vai conseguir nada. Então fazem o futebol deles, que não passa daquilo. O futebol do Norte e Nordeste é extremamente fraco. E que é submetido à mas CBF. mas é rentável para eles lá. E que é submetido à CBF. Claro. Organizado pela CBF. Mas E tem essa que primeira ser, liga aqui não vai Alberto. ser nunca. Essa primeira liga não vai ser nunca independente. A CBF não vai entregar de bandeja o comando do futebol brasileiro para essa primeira liga nunca. Essa primeira liga está com jogadores, com equipes que não significa nada. Figueirense, Chapecoense, os times lá de Santa Catarina, o time lá do interior do Rio Grande do Sul. Pega lá no Rio de Janeiro um ou dois jogadores, uma ou duas equipes, não sei. Aqui fica aqui o Atlético, Cruzeiro, América. Tá bom, mas de liga a gente vai falar outra hora, de primeira liga. Daqui a pouco a gente vai falar do Cruzeiro. Eu vou deixar a segunda parte do programa para a gente falar do Cruzeiro. Aliás, vamos começar a falar do Cruzeiro também. O Cruzeiro tem o Thiago Neves, praticamente acertado, falta oficializar, só isso, mais nada. Mais nada. Mas me parece, embora eu acompanhei, fui à missa de aniversário do Cruzeiro, dos 96 anos do Cruzeiro, o presidente disse que acabou o ciclo de contratações. A menos que surja uma coisa extremamente importante, facilitada, de oportunidade, de época, que caia no colo do Cruzeiro, o Cruzeiro vai lá e contrata. E que o Marcelo Moreno, para vir para cá, que eu já perguntaram para o treinador, ele vai ter que abrir mão das luvas e também de parte do salário, né? Não sei se isso é possível. Pode puxar o Cruzeiro, Flávio. Pois é, Afonso. Primeiro o seguinte, a gente está começando o ano e acho que esse ano vai ser um ano muito, muito assim, benéfico para o Cruzeiro, em relação ao que foi o ano passado. O Cruzeiro, ano passado, né, com a entrada do David, depois veio Luxemburgo, veio Paulo Bento, aquela coisa toda, você entendeu? Deu uma confusão tremenda, contratou jogadores aí que não deram certo. Agora, esse ano, o Cruzeiro começa com um treinador que está aqui, conhece o Cruzeiro, é um dos melhores treinadores do Brasil, sem dúvida alguma, certo? Deu certo no Cruzeiro, sabe aquilo que o Cruzeiro precisa, e as contratações que foram feitas foram contratações totalmente pontuais. Ou seja, o Cruzeiro contratou um zagueiro que foi eleito por vários jornais aí o melhor zagueiro da América do Sul, que é o Caicedo. O Cruzeiro trouxe um lateral esquerdo que foi muito bem no Botafogo e que era uma posição que o Cruzeiro necessitava, porque nem o Brian e nem o Edmar deram certo, né? O Cruzeiro trouxe o Hudson a pedido do técnico, o técnico que pediu. E o técnico conhece bem o Hudson ali, para jogar no meu campo. O que o Cruzeiro está trazendo o Thiago Neves, que é um jogador que o Cruzeiro está tentando há muito tempo, faz muito lembrar o Everton Ribeiro. Por quê? Porque o Thiago Neves é aquele jogador que joga com a perna esquerda, bate muito bem falta, certo? É aquele jogador que sabe dar assistência. É um jogador leve. Leve. Do certo? estilo do Cruzeiro. Exatamente. E o Cruzeiro, nunca na história do Cruzeiro, teve aquele centroavante trombador. Se você for lembrar o Cruzeiro, o grande Cruzeiro, o ataque do Cruzeiro era Natal, Tostão, Evaldo e Hilton. Não tinha Parece aquele trombador. que a China está querendo vir também para cima do Ábila, né? Exato. Certo? Então, o que acontece? Você vê a partida contra o Corinthians, quem jogou ali na frente, né, foi O Willian jogou. Jogou Sobis. o Alisson Sobis. e o Rafael Sobis, certo? E o Cruzeiro fez uma bela partida, né? Então eu tenho a impressão que com a chegada do Thiago Neves, que amanhã define tudo,
porque só falta lá o acerto dele lá com o time da Arábia, né? Mas, segundo o presidente, a coisa já está tudo resolvida. O que vai acontecer? Vai sobrar jogador, né? Por quê? A gente sabe que o Henrique vai ser titular, o Hudson vai ser titular e o Robinho vai ser titular. Ali tem Thiago Neves e Arrascaeta brigando. É claro que o Thiago Neves vem para ser titular. Aí sim, acho que o Sobe joga e o Alisson joga, porque o Mano gosta muito do Alisson. E aí o Arrascaeta Eu não sei, ficaria no banco. eu Não, não eu estou sei. dizendo que são Eu não coisas sei que a se gente o está Mano- conjecturando. Eu não sei se o Mano, pelo que eu vi da temporada passada, deixa o Arrascaeta no banco, não. Agora, ele deixou ele tá crescendo muito o Arrascaeta. Ele deixou muito tempo. Deixou muito tempo. Deixa o Cruzeiro passar para o Eduardo também, que o Eduardo daqui a pouquinho vai ter que sair. Só para completar rapidinho o negócio do Cruzeiro, Afonso, sobre o Marcelo Moreno... Não, você vai voltar a falar do Cruzeiro. Tá, pois não. Sobre o Eduardo, porque tem uma conversa que eu vejo em todos os programas, inclusive no programa que o Eduardo participa na Band, que é os Donos da Bola, eu já vi, que é uma conversa que eu acho que fica chata e que eu vou repetir ela aqui agora. Vou repetir, mas eu acho que fica chata. A pergunta, quando o Fábio voltar, ele vai ser titular? É claro que ele vai ser titular. É uma pergunta que eu acho das mais idiotas que tem. É claro que ele vai ser titular. Como o Dedé vai ser titular. O Rafael é um baita goleiro, deu essa demonstração, está numa fase excepcional. O Marcos, quando machucou no Palmeiras, voltou titular. O Vitor, quando machucou no Atlético, voltou titular e vai voltar titular. O Rogério Ceni, quando machucou no São Paulo, voltou titular. E assim caminha a humanidade. O dia que o Messi se machucar e ficar 6 meses parado, quando ele voltar, ele volta titular. O Cristiano Ronaldo, da mesma forma. Vamos parar com isso, gente. Vamos parar com isso. O Rafael vai voltar para o banco. O Tostão jogou futebol e o Palinha foi reserva até o dia que o Tostão parou. Quando o Tostão parou, o Palinha virou titular. O Tostão foi vendido pro Vasco. Eu também acho desnecessário, idiota. O Fábio não saiu por deficiência técnica, foi por lesão. E outro exemplo, Fernando Praz do Palmeiras, vai voltar titular agora. Apesar do baita campeonato que o Jailson fez lá no Palmeiras. Então, bobagem. Sobre o Cruzeiro, sobre as contratações, eu concordo com o Flávio. Você pega o Cruzeiro de janeiro do ano passado e janeiro desse ano, você coloca aí 9, 10 jogadores que o Cruzeiro contratou, e nenhum deles terminou o ano. Só porcaria, só barca furada. E aí, agora são contratações pontuais. O Caicedo, que foi eleito o melhor jogador do futebol equatoriano, melhor zagueiro do futebol equatoriano, ele vem em grande fase. Eu não vi jogar a temporada toda, mas os poucos jogos que eu vi pela Libertadores, ele foi muito bem. Então, acho que a contratação muito bem feita. Diogo, do Botafogo, a mesma coisa. Foi muito bem no Botafogo. Não é uma sumidade, mas eu acho que a contratação é boa também. Hudson, pedido do Mano Menezes. O Thiago Neves, não precisa falar. Tá muito tempo parado. E daí, gente? É o Thiago Neves. E é igual o Arouca. A gente acha que o Thiago Neves tem 75 anos. Tem 30. Também não tem nada de jogador velho, tem muito que dá ainda futebol. Então as contratações são corretas. Em relação ao Ábila e Marcelo Moreno, se vier o Marcelo Moreno, tem que correr com o Ábila, se não, fica com o Ábila. Eu prefiro o Ábila. E eu acho que o Mano Menezes tem que montar um esquema de acordo com as peças que ele tem em mãos. Mas peraí, se vier o Marcelo Moreno, tem que correr com o Ábila. Você fala por uma questão financeira, porque veio o Fred e não correu o contrato. Eu acho que é a mesma coisa. A mesma coisa. Mas não correu. Não correu porque não teve oportunidade. E o Atlético mas teve. Tem agora. Mas o Atlético segurou os dois, porque um não podia jogar a Copa do Brasil, o outro podia jogar Campeonato Brasileiro. Acabou segurando os dois. O Cruzeiro não tem esse problema. E você ficar com Moreno e Ábila, eu acho que é gastar dinheiro à toa, sendo que você precisa de um lateral direito, que o Cruzeiro não tem ainda. Nós vamos voltar ao mesmo papo de 3 anos que a gente vem tendo. Mike. Nossa, será que o Mike vai? É uma interrogação. O Cruzeiro não tem lateral. Hoje não tem. Se o Mike voltar a jogar, vai ter, mas hoje não tem. Falta um lateral direito nessa recomposição de elenco. Agora, no mais, está tudo certo. E sobre esquema de jogo, rapidamente, o Mano tem que fazer um esquema de acordo com as peças que ele tem em mão. Eu imagino o Cruzeiro com 3 volantes, entre aspas, porque o Robinho faz muito bem o papel de terceiro homem de meio de campo, e 2 meias, Thiago Neves e Arrascaeta. E eu colocaria lá na frente Rafael Sobis. Eu faria um Cruzeiro... Você tirou o Henrique aí, então? Não, tirou o Alisson. Tirei o Alisson. Henrique, Hudson e Robinho, com o Robinho um pouco à frente desses. 2 meias, Arrascaeta e Thiago Neves. Eu acho um pecado tirar o Arrascaeta desse time. E Rafael Sobis lá na frente. Um jogador mais leve, que se movimenta muito, que é o que o Mano Menezes gosta.
Não precisa de ter centroavante. Talvez o Mano possa trabalhar com essa formação. Agora, se ele continuar com aquela antiga, ele vai ter que abrir mão de um jogador, porque o Thiago Neves vai ser centralizado, o Robinho pela direita, 2 volantes, e aí ele vai optar por Alisson, ou Arrascaeta, ou Elber, ou Rafael Sobis e talvez um centroavante lá na frente. Para você, o lixo O lixo, do início de ano. Primeira Liga. O nome do dia, do início de No ano. dia do ano 2017, dá um voto de confiança que seja muito melhor do que o de 2016. Ok, obrigado, bom programa. Que nós falemos de títulos aqui nos programas esportivos, que nós não falamos em 2016. Para o futebol mineiro foi muito ruim. Muito bem. Nós vamos ao intervalo comercial. Na volta, Eduardo Silva fala do Cruzeiro, juntamente com o José Alberto também, e a gente emenda, ok? A gente volta já já. Ó, você que está ligando, paciência, calma, porque às vezes eu não posso atender, na hora que eu vou atender você já desligou. Tchau. Eu com você, harmonia em nossas vidas, sanduíche é saúde, suco é alegria, saladas, você mesmo cria, seu corpo agradece, Marieta não te esquece. Eu e você, sempre com Marieta. Marieta, sanduíches leves e sucos, BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi. Os bons momentos da vida ficam para sempre. Conte sempre com a Prevenir Assistencial Pax de Minas. A assistência mais completa nos momentos em que você mais precisar. Prevenir Assistencial. Amor por você. Academia BH Fight. Fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439, Grajaú, 3372-4685. 45 minutos do segundo tempo. Raul está jogando bobeada. Passa para Dedé, que toca para Donato. Arranca pela direita. Tabela com o Zé Carlos, que vira o jogo para descer. De primeira para Alex. Rolou para Dejinho. Abriu na ponta com o Ronaldo. Chegou no fundo, cruzou. Tostão na área, dominou. Dileta para o William. Limpou o goleiro. Pintou. Acabou de meter. Torcedor cruzeirense, você faz parte dessa história. Seja sócio do time do povo. Muito bem, nós estamos de volta com o programa que você mais vê e mais gosta, isso basta para nós, que é o nosso BH Esportes. Vamos continuar falando de Cruzeiro, mas eu quero agradecer os nossos parceiros, começando pelo BMG, a família BMG, um abraço a toda a família BMG, que é o seu, é o nosso banco. Consignado é com o BMG. Marieta, a melhor para a sua saúde. Marieta, sanduíche leves e sucos. Diamond, BH Shop e Pátio Savassi. Ô, Eduardo, você me disse agora que esteve no Marieta, comeu um sanduíche no Marieta e que você achou fantástico, né? Nossa, maravilhoso. Parece um almoço aquilo, delicioso. Uma baguete maravilhosa, um suco espetacular, Afonso, adorei. Muito bem, e você pode agora montar a sua salada. Eu quero isso, com molho e a cobertura que você desejar. Marieta, no Diamond, BH Shop, Pátio Savassi. Quero também abraçar o doutor Adriano de Silva Advocacia, agora também Advocacia Empresarial, está na tela o telefone. Se você precisar, disca esse telefone aí. Abraçar os meus amigos do Centro Automotivo Novo de Novo, é o seu carro literalmente novo de novo. Renato, Chiquinho, toda a equipe
Bateu, amassou, arranhou, fica nervoso não. O Centro Automotivo Novo de Novo dá um jeito. Abraçar o seu Eduardo da Rede Gutierrez de Drogaria, que é a farmácia popular, aceita cartão do Ipseng. E no genérico é show de bola. Show de bola. Um grande abraço pro seu Eduardo. Tem um saldão na porta lá que, pelo amor de Deus, descontão de mais de 50%. Rede Gutierrez de Drogaria. Padre Lucas Almeida, 34260069. O Padre Lucas vai te levar para o México. E depois vai para a Suíça. São viagens fantásticas. 34260069. Fantásticas as viagens do Padre Lucas. E ele agora fez um DVD também com a história do Cruzeiro. 34260069. Ligue para lá. Eu quero abraçar o meu amigo Danilo do Posto São Pedro. Posto São Pedro tem a DT Clean, está na tela para você. A melhor gasolina do Brasil. DT Clean pelo preço da gasolina comum. Lá no Posto São Pedro. DT Clean pelo preço da gasolina comum. Você não pode deixar de colocar a gasolina DT Clean no seu tanque. Ou no tanque do seu carro, melhor. Aberto 24 horas por dia, com segurança total. E lá você encontra, porque tem um posto policial aberto 24 horas por dia lá. E encontra também a água mineral, Engá e Igarapé. Garrafão de 20 litros, pelo melhor preço de Belo Horizonte. Posto São Pedro e Posto Funil, lá em Pinhuí. Onde você for para Pinhuí, lá tem um queijo. O Danilo me falou, conversei com ele ontem. Lá no Posto Pinhuí, além da DT Clean, tem um queijo, produção própria, sensacional, maravilhoso. Você não pode deixar de experimentar também o queijo, ok? Então procure meu amigo Danilo. Eduardo, e o Cruzeiro? Afonso, eu acho o seguinte, concordo com tudo que o Panz falou e o Flávio aqui, esse início de 2017 muito mais promissor do que o 2016. Não dá nem para comparar. Você tem ali, entre o Fábio e o Rafael, apesar que o Fábio ainda não é agora, mas o Rafael muito bem. Você tem o Dedé aí, voltando, firme, já treinando. Você tem o Léo, você tem o Caicedo, você tem o Manuel. Lateral esquerda, você tem esse do Botafogo, o Diego, que vem. O Diogo, que o lateral direito, eu aí vou continuar sempre há 3, 4, 5, 6 anos cobrando. É o Mike, mas é o Mike que tá ali. Quer dizer, agora dali para frente, o Mano tem aquela dor de cabeça interessantíssima e boa. Boa, muito boa, é isso aí, muito boa. Porque você tem ali para frente, você vai ter o Henrique, o Romero, Sobis, o Robinho, o Thiago Neves, o Hudson, o Helder, Alisson. Aqui, gente, o Ábila. Quer dizer, o Mano vai ter uma dor de cabeça sensacional. O William do Bigode, que está aí, pelo jeito não vai sair. Quer dizer, então o Mano tem condições, sim, de fazer uma boa temporada, início, e colocar do jeito, da maneira que ele gosta. Nós já sabemos mais ou menos como é que o Mano gosta de trabalhar. Então o Mano vai ter essa condição. E o torcedor fica de olho. Vai incentivar sim, porque precisa disso. E o Cruzeiro fechou o ano como o 6º maior torcida do Brasil. Olha para você ver que beleza. Sensacional. Então, dia 2 fez 96 anos de glória, coisas maravilhosas. Antes do programa começar aqui, a gente falava, época era Felício, antes pós-Felício. O Cruzeiro deu muita sorte pós-Felício, porque pegou bons presidentes, a verdade é essa, deu uma sequência, né? Não é diferente do Dr. Gilvan, que eu particularmente gosto da administração do Dr. Gilvan, é um homem sério, trabalhador, tá certo? Às vezes o pessoal questiona que ele tem que ser mais ousado. Nada, ele tem que ser o que ele é. Ok. E ele estava sempre vendo o Cruzeiro. Muito bem, Eduardo. Nós estamos caminhando para o final do programa. Eu quero ouvir o Zé Alberto também falar sobre o Cruzeiro. Muito bem, eu acho que o Cruzeiro é um time que está absolutamente tranquilo para o início da sua pré-temporada, porque além de ter um elenco muito bom desde o ano passado, o Cruzeiro está fazendo algumas contratações mais interessantes e mais necessárias. Eu gosto de falar sobre o Marcelo Moreno, porque sou um admirador incontestável do seu futebol. Acho que ele é um centroavante oportunista, que fica mais na área, o tipo de centroavante que eu sempre gostei de ver. Eu acho que ele encaixaria perfeitamente na linha, no ataque do Cruzeiro, porque é oportunista e muito bom jogador. Agora, acho que o Cruzeiro tem um jogador como o Arrascaeta, que para mim vai ser sempre o titular. O Arrascaeta não é de um timinho aí, da América do Sul, não. Ele é de um time, seleção uruguaia, campeã do mundo. Então, o Arrascaeta, eu acho um excelente reforço.
Agora, o Cruzeiro tem muita gente na frente, tem o Wallace, tem o Robinho, tem o William, tem o Ávila, quer dizer, tem muita gente, eu acho isso ruim, eu não acho isso muito bom para o treinador, não. Porque quando a dor de cabeça boa, não é não. Ele coloca um jogador, o outro fica molado, chateado, ele coloca. Então, eu acho que o Cruzeiro está com o elenco pronto para iniciar a temporada 2017, e o Cruzeiro tem que, esse ano, desde o primeiro dia, mostrar que é o Cruzeiro de sempre, bicampeão brasileiro, campeão da Libertadores várias vezes, da Libertadores, da Copa Brasil, e é um time que merece um destaque no Campeonato Brasileiro. Muito bem. O Pode lixo... Só completar rapidinho? Mas Só 10 segundos. Marcelo Moreno, tá todo mundo... porque o Marcelo Moreno é cruzeirense, que o Marcelo Moreno tinha que vir, a torcida brigando. Gente, se ele fosse cruzeirense, ele já tinha aceito a proposta do Cruzeiro. O negócio dele é dinheiro. Pronto, é ele e todo jogador, não existe jogador. Não. Zé Alberto, o lixo, primeiro lixo do ano. Eu já fico com lixo esse triste acontecimento lá do Nordeste, 70 detentos mortos. Muito bem. Dentro de uma cela, sem nenhuma defesa. E o nome do dia? O nome do dia é muito difícil, mas eu vou ficar com o início do campeonato nacional, o campeonato mineiro, que seja um excelente campeonato para os nossos times. Flávio, o lixo? O lixo, eu continuo com o Zé Alberto, essa situação do Nordeste, que é uma coisa horrível. E o nome do dia é o presidente do Cruzeiro, que trouxe o Thiago Neves, prometeu que ia trazer um grande nome e trouxe. Cumpriu, né? Cumpriu. Muito bem. Parabéns ao presidente do Cruzeiro. Eduardo Silva, o lixo do ano, primeiro lixo do ano. Eu vou acompanhar o Panzi. É a Liga, Primeira Liga. Primeira Liga. Primeira Liga. E o nome do dia, o primeiro nome do dia do ano? Não podia deixar de ser o Cruzeiro. 96 anos de glória, muitas glórias, Afonso. Um time sensacional. Muito bem. Eu quero mais uma vez avisar o telespectador que esse telefone que ele vê na tela aí, esse telefone funciona às segundas-feiras a partir de 12h30, às terças e quintas a partir de 11h30. No programa de 22h30, esse telefone não vale. Esse telefone não pode ser usado, porque não tem jeito de atender esse telefone. Então, ficamos combinados e que você, quando ligar para cá, tenha um pouquinho de paciência para que a gente possa atender também com tranquilidade. Que você tenha um excelente fim de semana, que dê tudo certo para você e na segunda-feira, se Deus quiser, ele há de querer, nós aqui outra vez, com o programa que você mais vê e mais gosta, e isto basta para nós. É o BH Esportes. E no YouTube, você escreve só BH Esportes, sem o E do esportes no início e sem o E do esportes no final. E você vai ter todos os nossos programas também no YouTube. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Excelente fim de semana. Tchau, gente.